Está começando o PodFem, um podcast feminista que fala sobre moda, empoderamento e interseccionalidade. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Eu sou Rafaela Alves, estou cursando jornalismo na Universidade Federal de Rondônia e este podcast é o meu projeto de conclusão de curso. Por aqui iremos falar sobre o feminismo interligado à moda, trazendo mulheres com suas vivências e conhecimentos para agregar em cada episódio. E, claro, deixando evidente essa intersecção de cada entrevistada. A interseccionalidade é o termo que nos permite compreender melhor as desigualdades que existem em nossa sociedade e enxergar e debater sobre vários sistemas de opressão, como classe social, gênero, raça, etnia, capacidade física e entre outras, mas que podem se relacionar entre si, mostrando a importância de falarmos sobre as lutas e vivências distintas e o quanto isso tende a discriminar um indivíduo ou um grupo de diferentes formas. E no episódio de hoje, iremos falar sobre os impactos da história da moda nos dias atuais. Porque sim, tudo que vivemos hoje é um reflexo do que já aconteceu um dia. É notório que eventos históricos refletem a maneira como as pessoas se vestem. Uma análise da história da moda nos permite localizar mudanças relacionadas ao vestuário de cada época e também a compreender a sociedade, identificar costumes e comportamentos. E para agregar neste assunto, convidamos Maíra Zimmermann, que é historiadora, professora e pesquisadora especializada em estudos sobre moda, consumo e juventude, é doutora em História, é mestre em Moda, Cultura e Arte e ainda é especializada em jornalismo de moda. Enfim, convidamos a melhor pessoa possível para falar sobre história da moda hoje. Maíra, seja bem-vinda ao nosso podcast, apresente-se ao nosso público e nos fale um pouco mais sobre você. Oi, Rafa, muito obrigada. Agradeço o convite, estou muito honrada de estar aqui fazendo parte desse projeto. Vou contar um pouquinho, então, da minha trajetória e como eu costumo brincar, como que uma historiadora caiu na moda. Eu me formei em História, na Faculdade de História, em 2005, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Em 2007, eu vim para São Paulo, onde eu moro hoje em dia, para fazer um mestrado em Moda, Cultura e Arte, que foi um programa muito interessante do Centro Universitário SENAC. Fui orientada pela professora Maria Cláudia Bonadil, que é historiadora também, que sempre me apoiou muito nas minhas pesquisas. Então, eu comecei estudando o desenvolvimento de uma cultura do consumo no Brasil dos anos 50, né? Sempre tive curiosidade em relação à construção de uma imagem feminina, foi isso que me guiou desde o princípio. Eu costumo dizer que nossas pesquisas partem sempre de uma inquietude, e eu lembro a primeira vez, até hoje, na aula da professora Joana Maria Pedro, que ela mostrou para a gente um documentário sobre as mulheres nos anos 50, as chamadas esposas perfeitas, e aquilo me fez pensar muito sobre padrões femininos, e eu me perguntava, será que as mulheres eram realmente assim? Essas mulheres existiam na vida real ou elas são uma imagem? Então, a partir daí nasceu a minha vontade de pesquisar, e junto com essa pesquisa, nasceu também uma curiosidade de entender. Eu fui percebendo, por meio da pesquisa, a construção de uma cultura do consumo no Brasil, dos anos 50 e 60, em relação ao American Way of Life. Então, eu acabei me enveredando aí pelas pesquisas do consumo. Eu ainda não tinha entrado numa pesquisa efetiva sobre moda. Eu, de uma certa forma, já estava estudando moda, mas ainda não tinha consciência disso. É o que eu acho mais interessante até na trajetória da pesquisa acadêmica, são esses insights quando eles vão acontecendo. Aí fui para o mestrado, fiz o mestrado pesquisando o desenvolvimento de uma cultura juvenil no Brasil, por conta da minha curiosidade em relação à mudança publicitária, da questão das famílias perfeitas para essa invasão da juventude. E nessa análise da publicidade, acabei me deparando com o grupo da Jovem Guarda, que foi um programa musical que durou de 65 a 68,
que trouxe para o Brasil, né, uma versão dos ídolos pop nacionais, questão de moda, comportamento. Enfim, acabei depois publicando o meu mestrado no livro Jovem Guarda, Moda, Música e Juventude. Depois, eu fiz então essa pós-graduação em jornalismo de moda, que me ajudou muito a entender melhor o audiovisual, me deu mais recursos para entender o estudo de imagens. Eu até brevemente trabalhei como jornalista de moda, cobri algumas edições da São Paulo Fashion Week, foi uma experiência muito interessante, pois eu realmente defini minha carreira, né, acadêmica, comecei a dar aula em 2009, então desde 2009 eu sou professora, dou aula em graduação, em pós-graduação, acho uma experiência muito enriquecedora, sempre uma troca, sempre um aprendizado. Depois entrei no programa de doutorado da Unicamp em História, fui orientada pela professora Cristina Meneghello. Na minha graduação, eu fui orientada pelo professor Henrique Spada, que tinha também feito Unicamp. Então, chegando na Unicamp, me senti muito bem acolhida. Foi uma experiência muito legal, meu doutorado. A professora Cristina me auxiliou nas pesquisas sobre a cultura juvenil, sobre as questões da transformação desse questionamento da rebeldia juvenil. Eu acabei pesquisando como isso se transformou em produto, né, dos anos 50 para os anos 60. De uma certa forma, a minha tese é um aprofundamento da minha pesquisa de mestrado. Eu pesquiso mais alguns conceitos, tenho uma relação mais com a antropologia. E eu tive uma oportunidade incrível de fazer um doutorado sanduíche, que é um estágio de doutorado, em Londres. Eu passei 4 meses e meio na London College, estudando no berço da transformação da moda jovem nos anos 60, né? Todas essas questões. Então, foi uma pesquisa muito interessante para entender essa formação da cultura juvenil, de poder viver um pouco, né, de uma forma breve, mas muito intensa, essa vida da cidade, entender um monte de questões ali relacionadas a Londres. Tive a oportunidade de estudar, né, com as minhas referências bibliográficas, o que foi maravilhoso e enriqueceu muito a minha pesquisa, né, porque daí realmente eu consegui entender algumas coisas que muitas vezes no Brasil não tinha fontes, não tinha ainda algumas bases de pesquisa que essa oportunidade do doutorado sanduíche me trouxe, conseguir realmente fazer uma excelente revisão bibliográfica em relação ao desenvolvimento dos estudos da cultura juvenil no Brasil. Bom, quando falamos sobre moda, é normal pensarmos logo nas atuais tendências. Mas uma coisa que nem todo mundo sabe é que essas tendências estão diretamente ligadas ao passado, mas hoje elas vêm de uma maneira mais repaginada. O que acontece hoje na moda, de alguma maneira, foi impactado diretamente pela história. Então, Maíra, nos explique melhor como é essa sistematização de tendências e como são esses impactos da história da moda nos dias atuais? Bom, para a gente entender um pouco essa moda cíclica, digamos assim, a gente tem que realmente estudar a história da moda, porque senão, se a gente não entende o que aconteceu no passado, a gente vai sempre achar que foi a primeira vez que aquilo foi feito, inventado. Então, essa necessidade de conhecer a história, né, daquilo que a gente, digamos assim, é a nossa maneira de se expressar no mundo, é muito importante. Acho que por mais que você não seja especialista em moda, que a pessoa não fale, não tenho interesse, né, não gosto muito de história, eu escuto muito isso, né? Mas fala, olha, para você se entender, inclusive para você entender por que você tem determinado estilo, por que você veste determinadas roupas, por que você gosta ou não de uma determinada tendência, por que você gosta ou não de uma determinada época. É muito importante que você entenda da onde vêm essas roupas, porque existem símbolos muito importantes aí dentro da história da moda. Então, eu acho que a gente pode pensar
a ideia de sistematizar tendências, tá? Ela nasce junto com a sociedade do consumo. Sem consumo, a gente não tem tendências, né? A gente não tem essa velocidade, essa rapidez, essa necessidade, digamos assim, de organizar, porque existe uma indústria aí por trás da criação, né? Não é tão autoral assim, né? Existe toda uma questão de mercado por trás que muitas vezes é esquecida, né? Então é importante a gente entender que existe toda essa trajetória, tá? Então, a gente começa com essa sistematização das tendências de moda já no século XIX. Inclusive, em pesquisas mais recentes, eu descobri recentemente que essas técnicas de marketing, o que a gente hoje chama de marketing, elas começam junto com a Revolução Industrial, no sentido de criar desejo pela mercadoria, já que pela primeira vez na história se tem um volume, uma produção muito maior do que existia até então, né? Então é muito interessante que parte aí dos Estados Unidos uma sistematização em relação à questão das mercadorias, que não é uma coincidência que nos anos 50 o American Way of Life será divulgado aí de uma forma tão ampla, globalmente, digamos assim, né? Então, eu costumo dizer, né, que a própria tendência, estudar a tendência, é também entender de história da moda, né? Cada época acaba tendo, né, que lidar com as suas demandas, digamos assim. Então, a gente, fazendo aqui alguns recortes, só para entender um pouco, nos anos 60, a gente tem um outro período muito importante dentro do sistema da moda, que é a passagem do chamado sistema de alta costura para o sistema de prêt-à-porter. Então, aí sim, de uma forma assim, muito ampla, o sistema das tendências se instala, porque as tendências começam a mudar muito rápido. O Gilles Lipovetsky, que é um filósofo francês, que é bem conhecido na área dos estudos de moda, ele chama, né, aí a moda como um fenômeno de um império do efêmero. E os anos 60 como a era do estilo, porque começa a se ter uma transformação muito rápida. Dentro de uma mesma década, você vai ver aí que em 5 anos, às vezes em um ano, hoje em dia, né, em uma semana, né? Mas, enfim, é muito rápido que esses estilos mudam e muitos estilos convivendo ao mesmo tempo. Então, a gente começa a ter já muito forte nos anos 60 uma inspiração em certo passado, tá? Essa coisa de voltar ao passado, inclusive se você pegar na própria era aristocrática da moda, você já vai ver, né? O próprio Renascimento, se você parar para pensar, né? Já tem aí uma ideia de reviver, né? Um período passado. Então, a história da humanidade também é essa história de reviver seu passado de uma forma repaginada, é isso que você coloca, né, na sua pergunta. Então, de fato, eu vejo que isso é uma particularidade da história da moda, né? É uma característica, digamos, mas não uma particularidade. Então, outras áreas também trabalham, né, nesse sentido, mas na moda isso é realmente muito importante. E tem um marco que vai fazer com que, de fato, tá? Isso, assim, é uma coisa que eu tenho estudado recentemente. Eu falo até um pouco também como testemunho ocular de ter vivido isso como adolescente, que foi essa passagem, né, da era analógica para a era digital. Então, com a internet, principalmente a partir de 2006, mais ou menos, eu coloco 2006 como um marco, porque foi quando Google comprou o YouTube. Esse ano de 2006 é muito importante aí em relação ao YouTube, como o audiovisual começa a circular de uma maneira que a gente nunca tinha vivido desse jeito, né? Então é muito mais fácil circular imagens, apesar de ser quase incomparável com o que acontece, com a rapidez que acontece hoje em dia, mas a gente sim começa a ter ali
uma questão bem importante, assim, né? E como eu fui adolescente nos anos 90 e jovem nos anos 2000 eu estava na faculdade, né? Eu acho muito curioso, assim, né, de perceber que isso já volta a ser tendência e que não era exatamente assim. Isso que é interessante, né, de pensar essa repaginação. Ele volta muito mais estereotipado, não estou usando aqui como algo ruim, tá? Mas ele volta muito mais estereotipado, ele volta como um pacote completo, assim, um look montado já, né? E não necessariamente funcionava dessa maneira nos anos 90 e 2000, até porque não existia um agregador de conteúdo como as redes sociais para você ter essa noção, era tudo muito... a nossa informação era muito mais fragmentada, por mais fragmentado que seja a internet, a gente buscava em vários lugares e não num único. O que me parece também uma questão, né? De buscar referência de tendências sempre no mesmo lugar, né? Sempre no online, cadê o impresso, cadê a pesquisa de material? Como professora, eu sempre falo sobre isso, porque eu acho importante. A partir da diferenciação binária nas vestes e assim também como a expansão da moda mais ou menos ali no período renascentista, que foi quando começou a surgir o conceito moda, trazendo junto a distinção social e conflitos entre nobres e burgueses, pois foi um momento em que nobres começaram a se incomodar com as cópias de suas roupas e aí começaram a querer diferenciar cada vez mais suas vestes para que pudessem se destacar. Mas e hoje em dia, essa segregação existe? Como ela está presente na nossa sociedade? A moda seria classista? Muito. Se a gente for falar em cultura do consumo de uma forma geral, é só a gente pensar um pouco nessa ode a uma vida saudável, a comer orgânicos. É legal, mas é muito caro para a maioria da população, né? É algo fora de cogitação, assim. Então, tem uma antropóloga, que é a Lívia Barbosa, e ela tem uma fala que ela diz sobre a questão da moralização do consumo do outro, né? Então, é muito fácil para uma pessoa de elite, uma pessoa rica, falar, ai, por que uma pessoa que não tem dinheiro economiza para comprar um tênis? Porque os valores que circulam socialmente em relação àquele produto são os mesmos para todas as pessoas. O que existe, né, é essa imensa diferença social, diferença entre classes que a gente tem no Brasil. É um abismo aí, né? Então, a questão do desejo não tem nada a ver com classe, né? Você vai desejar aquele produto. E se você for parar para pensar, a democratização da internet, esses produtos, esses estilos de vida circulam muito mais. Né? Então, essa questão da diferenciação, da nobreza ali no século, né, na era aristocrática, como o Lipovetsky coloca, eu uso muito ele porque eu acho que ele divide bem esses períodos, assim, né? A era aristocrática no começo da moda, como você falou, depois a moda de 100 anos, a alta costura, e depois o prêt-à-porter, a moda aberta. Ainda acho que funciona. Né? Mas ele, inclusive, coloca uma coisa que eu acho interessante, assim, que é esse chamado sistema de imitação e distinção entre a burguesia e a nobreza, não é só ele que molda, digamos assim, essas transformações rápidas. Ele é o Lipovetsky, né? Então, o Gilles Lipovetsky, ele coloca a questão do novo. Pela primeira vez na história, se valoriza o novo. Ele, inclusive, usa no livro, no Império do Efêmero, o novo com letra maiúscula. Então, essa valorização do novo, né, também faz girar essa roda, né, dessa vontade de mudança. Isso é muito curioso, assim, porque algumas coisas mudaram, mas se você for parar para pensar na estrutura, tem coisas ainda muito semelhantes, né? Porque, de uma certa forma, a gente está falando aí do desenvolvimento de um sistema capitalista que faz com que algumas coisas avancem. Eu acho que algumas coisas avançaram, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem coisas de base aí muito, muito desiguais que permanecem, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu sempre, assim, uma das coisas que eu sempre me pergunto, vamos fazer campanha para as pessoas consumirem menos, comprarem em brechó,
upcycling, tudo isso, perfeito. Acho que tem que ser, né? Inclusive, marcas de luxo queimando estoque, né? Cortando suas bolsas para que isso não acabe, digamos, nas mãos de quem elas considerariam que não deveriam usar seu produto, né? Quer algo que seja mais classista que isso, né? De você pensar, não, porque é isso, elas jogam no lixo as marcas, né? Elas jogam as coisas no lixo, ou queimam, né? E preferem danificar o produto para que isso não chegue em mãos de pessoas que elas não consideram a altura aí de usarem suas marcas. Então, você pensa em toda a reforma que a gente teve, reforma não, uma transformação muito grande na questão de visual merchandising de lojas brasileiras populares, tá? Buscando aí, né, um consumo de uma chamada classe C, não gosto dessas questões, mas dá para entender um pouco o que eu estou falando. Se você num determinado, você, né, nunca pôde comprar uma roupa nova. É fácil para você que sempre pôde comprar uma roupa nova falar: ah, não, o excesso do consumo e tal. Imagina uma pessoa que sempre herdou roupas e que no momento ela fala: poxa, aqui tem uma roupa na última linguagem de moda, acessível e tal, e eu posso comprar, né? Então, também tem isso, porque o consumo, ele também traz conforto. Não dá para esquecer isso. A história do consumo é muito complexa, né? Quando a gente fala de classe, principalmente. Em termos de moda, né, eu acho que, de fato, assim, desde os anos 60, os signos de elegância, bom gosto, classe, de uma certa forma isso foi questionado, foi né, rompido, isso se transformou muito com a moda jovem. Você não tem mais esses símbolos, né? Isso com a revolução cultural juvenil, aí os estilistas mais jovens, o que começa a valer, digamos assim, né? Como estilo é o despojado, a ironia, a contestação. Só você imaginar um pouco depois a questão própria da moda punk, né? Do movimento punk, que também acaba virando moda. Então aí sim você tem um grupo de jovens que criam a partir de objetos muitas vezes encontrados no lixo, né? Então, tem toda essa questão, né? E a questão própria, né, das marcas de luxo em relação a preço. Você pode, de repente, olhar uma peça muito similar, né, numa loja mais popular e numa marca de luxo, que você vai ver a diferença de preço. Obviamente que tem a questão do material, que tem, né, mas grande parte, assim, inclusive de acessórios, enfim, né, são fabricados em massa, né, e não tem mais esse lugar de origem, e o que traz muitas vezes essa aura, essa magia, é a marca, né, que é esse valor imaterial. A marca é o valor imaterial, né? Tem um tipo de consumo de luxo, né, que acaba muitas vezes sendo uma espécie de degrau para ascender de classe. É curioso também, né? Eu acho que o caso do Brasil é bem específico, assim, tem até alguns antropólogos que têm estudado os chamados novos ricos, né? E o que esse tipo de consumo reflete. Então, eu acredito que sim, tá? Eu acredito que tem essa diferenciação, logicamente, né, como historiador, não estou dizendo que é igual à era aristocrática. Os valores mudam. Eu acho que alguns avanços aconteceram, mas eu acho que algumas questões estruturais, principalmente numa sociedade tão desigual como o Brasil, acho que ainda permanecem. E a moda hoje é um diferenciador social? Ai, Teoricamente, não. Desde essa chamada do que o Lipovetsky chama de moda aberta e democratização da moda, digamos assim, você pode ser uma milionária ou ser alguém que não tem tanta grana assim, e as duas pessoas estarem vestidas de uma maneira. Você vai botar o jeans e uma camiseta e uma havaiana, vai. Agora, lógico que entre, né, essa diarista e a Gisele Bündchen com essa mesma roupa, só para a gente visualizar, né? Tem todo, é lógico que tem, né? Elas podem estar trajadas da mesma maneira, né? Mas
existe um preconceito muito grande no Brasil em relação à questão de classe, então eu acho que sim. Eu acho, Rafa, que faz parte dos paradoxos do sistema capitalista, assim, de por um lado, tá? Eu acho que continua sendo, e por outro tem também um caráter talvez democrático. Acho que no Brasil é complicado, mas acho que a gente fez alguns avanços, sim, tá? Tem havido essa busca por um entendimento, por uma igualdade social, por um entendimento um pouco maior das diferenças. Acho que estamos avançando, assim, apesar né, do momento crítico que a gente vive no nosso país em relação ao nosso desgoverno. Até acho que muitas das resistências, né, seremos sempre resistência e tal, acho que muito disso também vem de um governo tão descabido, de falas e ações tão descabidas, que acho que as pessoas mais jovens também estão pensando assim, mas isso está errado, não é assim, não pode ser, né? Então, eu acho que, inclusive, de uma certa forma, tem trazido mais consciência, duras penas, né? Mas eu acho que tem se pensado melhor. Não que tenham ações grandes em relação a essa questão, né? Essas questões, nem das marcas, nem de governo, não vejo assim, mas acho que está se dentro da própria moda, né? Eu acho que dentro da própria moda tem da moda, digamos assim, dessa moda que eu chamo de moda dos pequenos, né? Das pequenas, dos pequenos empresários. Acho que tem acontecido assim um pouco essa ideia de fazer um produto de qualidade, não tão caro, né? E eu também acho que tem começado a acontecer dentro do Brasil uma valorização dos pequenos e das pequenas nacionais, sabe? Eu acho, porque isso gira, né, o mercado, isso faz com que marcas pequenas consigam se estabelecer. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso. A gente precisa entender um pouco o que está por trás desses símbolos de ostentação, enfim, né, até nascido aí no hip hop, no final dos anos 70, 80, em relação às marcas de luxo. Teve uma super briga e uma luta enorme, né? Acho que o movimento de hip hop é uma luta muito, muito importante em relação ao questionamento de classe. Acho muito importante ser movimentos de resistência. Então, a história da moda, ela acaba sendo também essa história da resistência. Eu falo que é a história da resistência, a história dos outsiders, a história dos inadequados, das inadequadas, né? Que estão sempre trazendo propostas para mudança, para, enfim, né? Eu acho que ela é uma área muito interessante nesse sentido também. É lógico, dentro, né, de toda uma estrutura de transformação social, né? Aí a moda está ali também como essa manifestação do visível, né? Daquilo que a gente pode ver. Analisar a história da moda não só é importante para localizar as mudanças relacionadas ao vestuário de cada época, como também podemos compreender a sociedade e até mesmo a representação do corpo feminino, pois mais ou menos ali entre os anos 50 e 60, o corpo feminino passa a se tornar um objeto de consumo. E nisso entra o feminismo, que também está vividamente na história da moda, certo? Mas gostaria de saber em que momento o feminismo impactou a história da moda? De uma forma muito, muito impactante, no final dos anos 60, a gente tem essa junção, digamos assim, entre ideologia, entre proposta feminista e uma maneira da própria mulher se relacionar com o seu corpo, de buscar um espaço social para esse corpo que não seja aquele dominado pela figura masculina. Então, essa ideia, eu acho que o mais perigoso, se a gente então for falar em relação à moda e o feminismo e o feminino, é o quanto a moda, digamos assim, de uma forma ampla, tá? Em sua forma audiovisual, divulga uma ideia de uma mulher, da mulher, como se fosse a mulher. Essa mulher pode ser a da Chanel, pode ser a da Prada, pode ser da Miu Miu, pode ser de qualquer marca, né?
A mulher não existe. Ela não existe, ela é uma imagem criada por uma equipe, né? Então tá ali a modelo? Tá. Ela é assim andando na rua? Não, né? Ah, ela pode ser alta e magra? Pode ser que ela geneticamente seja assim, pode ser o biotipo dela, né? Mas tem uma frase da Cindy Crawford que ela diz, né? Eu queria ser como a Cindy Crawford, né? Porque ela é, a Cindy Crawford é a modelo, né? Ela é a Cindy, sei lá, né? Então, dessa imagem, né? Ela é um sonho. Se você tentar botar a mão nela e pegar, ela não existe. Enquanto a gente é feita de carne e osso, a gente é real, a gente existe, né? A gente anda, a gente come, a gente fica culpada porque come, daí não come, daí come, aí a roupa cabe, daí não cabe, daí vira. É muita tortura, né? Mas ela é isso, né? Ela é o que cria suas personas sociais, sua multiplicidade, ela não existe numa imagem. Então, o que a gente tem que parar de consumir mentalmente é a ideia dessa mulher, né? Porque isso é uma invenção, não é uma realidade, né? Então, acho que o caminho é esse, assim, para a gente, inclusive, também poder curtir com a moda, né? Para a gente ter a possibilidade de brincar um pouco também, de ser lúdico. Porque eu tenho até uma frase que eu falo, né? Que a moda existe porque a vida não basta, parafraseando aí o Ferreira Goulart, né? Que diz que a arte existe porque a vida não basta, né? Então, a moda existe porque vestir-se não basta, né? A gente quer mais, a gente está sempre criando. Então, que a moda seja esse espaço de criação e lúdico, e não um espaço de sofrimento, né? Eu sei que muitas vezes a chamada assim, indústria não ajuda. Todas essas questões de classe que a gente colocou aqui também não ajudam, mas, enfim, eu acho que tem caminhos aí que a gente pode encontrar para tentar fugir um pouco dessa padronização e dessa questão, dessa imagem que vem, né, de uma forma tão acachapante, assim. E agora, para finalizar, eu gostaria de saber, com a popularização das roupas, você acredita que a velocidade de consumo hoje afeta a história da moda? Porque hoje é muito fácil irmos a uma loja, comprar roupa, mas e a história por trás de tudo isso? Você acha que a fast fashion pode trazer uma banalização à moda, fazendo com que a história seja esquecida? Olha, eu acho que dialoga um pouco com a questão do consumo que eu comentei. Eu acho que sim, acho que tem uma coisa do descarte. Eu acho que chegou num nível do absurdo, assim, a produção de roupa. Em termos históricos, faz muito pouco tempo que vive nessa era aí, né, de um consumo de massa desse jeito, né, que a gente vive agora em 2021. Isso vem dos anos 60, e não em todo mundo, enfim. Bom, aí a gente voltando um pouquinho para a aula de história, né, se a gente for pensar na queda do Muro de Berlim, né, em toda essa questão do sistema soviético capitalista e toda essa transformação, está tudo relacionado à questão do consumo. Então, existe outra maneira? Eu acho que existe, tá? Não é simples? Não, porque o ser humano é movido pelo desejo, né? A gente não existe sem desejo. Por isso que eu volto um pouco ao que eu falei no começo, assim, né? Acho que a gente tem que entender essa história, por que a gente está consumindo, por que tem fast fashion, que é um modelo relativamente novo dentro da história do sistema da moda, né? Um sistema que vem aí com força a partir dos anos 90, 2000. É verdade. E essa questão do consumo excessivo no mundo da moda também afeta outros âmbitos, né? Como um exemplo rápido que eu posso dar é o próprio meio ambiente. Por isso é importante falarmos sobre moda consciente. Mas isso vai ficar para um outro episódio, em outro momento, porque finalizamos por aqui o primeiro episódio do Pod Fem. E eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo e agradecer especialmente a você, Maíra, por ter topado participar deste projeto. Foi incrível, sua participação foi maravilhosa, então muito obrigada. Rafa, eu que te agradeço o convite, acho essa proposta muito interessante, acho que tem aí um monte de gente bacana para você entrevistar, acho que tem temáticas interessantíssimas, a gente tem especialistas em todas as áreas de história da moda no Brasil e acho que tem tudo para dar certo
e é um projeto realmente muito legal. Acho que essa proposta de um TCC que vocês colocam a mão na massa, partem para campo, para entrevista, para pesquisa, muito bacana. Parabéns. Eu agradeço muito. Muito obrigada, viu? E até o próximo episódio do Pod Fem.